Então, meu amigo, você sabe que o Lula usa muito essa propaganda da fome, do combate à fome, como o governo dele acabou com a fome no Brasil, tá acabando de novo, como que os governos anteriores fizeram o Brasil voltar para o mapa da fome, e essa coisa toda, esse papo furado que a gente conhece muito bem, uma demagogia completa. A verdade, contudo, é que isso é uma grande mentira, porque o Brasil hoje não se recuperou do patamar perdido lá na época da crise causada pelo PT, e hoje você tem um sistema que vicia as pessoas na dependência do Estado através do assistencialismo, principalmente por meio do Bolsa Família, que aumentou muito o seu patamar, o seu valor total, o dispêndio com esse programa, sem que isso repercuta de forma relevante e definitiva na questão da fome no Brasil. Vamos conversar então sobre esse assunto, analisar os dados, os números, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser me ajudar ainda mais, ajudar este modesto projeto, você pode se tornar membro patrocinador, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Quais são os dados a respeito da fome no Brasil, né? Quais são os patamares totais aqui? A insegurança alimentar, que não é fome, é um negócio muito mais abrangente, esse indicador de insegurança alimentar, ele caiu em 2023 para 27,6%, o que significa que deu uma melhorada durante o governo Lula. Sim, né? Só que ele já estava em queda, olha só, desde 2017 e 2018, ele chegou no pico, no patamar mais alto de 36,7%. Então você pode ver que em todos os anos do governo Bolsonaro houve uma queda no total de pessoas com insegurança alimentar, o percentual disso na população brasileira. Na verdade, 4 anos de governo Bolsonaro e mais um ano do governo Lula, esse índice caiu mais ou menos 9 pontos percentuais. Então a maior parte disso aí se deve ao governo Bolsonaro, sem sombra de dúvidas. Mas ainda assim nós estamos muito longe dos números lá de 2013, os mais baixos, né? 22,6%. Agora, por que nós não recuperamos esse patamar? Porque a partir de 2014 nós começamos a viver uma deterioração econômica exacerbada por causa das políticas desastradas dos governos PT, que acabaram repercutindo a partir desse ano. Os problemas já vinham de antes, a questão estrutural, mas a repercussão na prática que levou ao aumento da pobreza no Brasil acontece principalmente a partir de 2014, mais fortemente 2015 e 2016. Então esse patamar subiu nos anos subsequentes a 2013, nos, vamos colocar, 5 anos subsequentes, até atingir esse máximo. Então a culpa disso aqui foi do governo PT, dos governos PT, porque o Lula também tinha de fato aqui, teve muita culpa nessa história e tem culpa ainda no cartório, mesmo com os dados caindo aqui sem sombra de dúvidas, né? O que acontece? O IPCA, e aqui está o grande ponto, né? A gente sempre questiona o IPCA, temos questionado muito o IPCA sob a tutela do Márcio Postman, mas mesmo se a gente olhar nos tempos do Bolsonaro aqui, de 2019 a 2022, o IPCA acumulado foi de 21,7%, só que o preço dos alimentos subiu 37,5%. Então essa discrepância não é só de hoje que ela surgiu, não apareceu agora, mas se torna mais grave também no governo Lula. Então o que tem acontecido em matéria da fome, principalmente, né? A questão mais grave dessa história. A crise tem afetado aqui, né? A questão da insegurança alimentar grave ou moderada, tem insegurança alimentar de forma geral, mas tem os índices mais graves que representam sim carência de alimentos, fome, em algum grau mais relevante. Então, o Norte e o Nordeste estão sofrendo mais nesse patamar, com um índice aqui de 7,7% para o Norte, 6,2% para o Nordeste, muito menos do que os 2% do Sul do Brasil, por exemplo, que é um índice quase nulo. Felizmente, tem que ser assim mesmo, né? O menor índice possível, porque ninguém tem que passar fome, é uma coisa muito triste, de fato. Mas veja como o Norte e o Nordeste são os mais castigados e são desde sempre. É aquela coisa, né? Os estados são governados pela esquerda desde sabe-se lá quando, e a fome não passa por lá, a fome não acaba.
O problema, na minha opinião, está na questão política, né? Não sei se o pessoal percebe assim também por lá. Mas mesmo aqui o senhor Elton Gomes, que é cientista político e professor da Universidade Federal lá do Piauí, o contexto fiscal é o grande problema da fome no Brasil, e aí começa a cair por terra todo o debate, o discurso demagógico do Lula a respeito desse tema. Ele falou aqui: o desmantelo das contas públicas e o contexto fiscal ruim acabam gerando inflação e impactando diretamente os preços dos alimentos. Pois é exatamente isso o que acontece, né? E aí, por outro lado, enquanto você tem o governo Lula de forma bastante irresponsável, piorando a questão fiscal, gerando inflação nesse contexto, fazendo com que o preço de tudo dispare, principalmente dos itens que mais impactam os mais pobres, o governo Lula, né, aumentou bastante o Bolsa Família de uma forma geral, né, ampliou muito o valor, o total gasto com isso é absurdo, e você tem como consequência direta, né, a desistência de procurar um emprego por parte dessas pessoas. Tudo bem que vale um debate a respeito de se o Bolsa Família é só um paliativo para o desemprego ou se o objetivo dele é outro, mas objetivo por objetivo, o que nós temos hoje não é o que foi originalmente planejado. Essa é a verdade. Está distorcido de um jeito ou de outro, e o que acaba havendo de repercussão nesse sentido aí é o seguinte: e o próprio pessoal aqui, né, outro mestre aqui de Universidade Federal, veja que é gente de Universidade Federal que tende a ser muito mais tendencioso para a esquerda nesse sentido, mas o senhor Daniel Duque, que faz parte aqui, né, do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas e tem mestrado em Ciências Econômicas pela UFRJ, o que ele percebeu foi o seguinte: que os locais mais impactados por falta de mão de obra no mercado são aqueles que mais têm Bolsa Família, né? Ou seja, aparece aqui de forma bastante clara, né, um decréscimo na busca ativa por emprego em regiões em que há mais benefícios assistencialistas, né? No Nordeste, por exemplo, você tem mais de 1/3 dos domicílios com pelo menos um beneficiário do Bolsa Família. É uma dependência generalizada, uma coisa assim absurda. E o Nordeste tem quase a mesma coisa, quase 32% de forma geral, né? Então, realmente é um exército de dependentes, conforme eles colocam aqui, algo que acaba perpetuando uma situação muito ruim e fazendo com que um problema estrutural, um problema grave, um problema bastante preocupante para o Brasil seja mantido, porque é interesse dos políticos que a coisa permaneça dessa forma, principalmente políticos de esquerda. Veja que com o PT, o problema da fome se agravou bastante no passado, conforme os números nos mostram, e estados tipicamente governados pela esquerda, por petistas, têm os piores índices de desnutrição, os piores índices de insegurança alimentar. Será que é por acaso? Eu acredito que não. Mas me diga aí, qual é a sua opinião a esse respeito? Colabore com o nosso debate, deixe aí o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.